Muito boa noite a todos. Mais uma quarta-feira estamos aqui estudando o livro Jesus e a Atualidade, da mentora Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Estamos estudando o capítulo 14, Jesus e Posses. Como toda atividade que fazemos, vamos pedir a Deus, levar nossos pensamentos ao Pai e pedir que nos inspire e nos motive nesse estudo de hoje. Pai de infinita bondade, somos gratos pelo dom da vida, somos gratos por estarmos aqui agora. Somos gratos, Senhor, pela oportunidade que temos de nos reunirmos em nome de Jesus, seu Filho enviado, para nos ser modelo e guia. A Jesus também somos gratos pelos ensinamentos, pelos exemplos, pela luz do nosso caminho. Somos gratos à mentora que nos trouxe esse rico conhecimento. Somos gratos aos espíritos protetores da humanidade e também aos nossos espíritos protetores particulares, por nos auxiliar, por ombrear conosco essa jornada individual, de aproveitamento, das experiências, de aprendizado, de melhoria. Que nós possamos ser dignos de todo esse suporte, que nós possamos estar motivados a compreender as lições do amado Mestre, do amado Rabi da Galileia, que nós possamos compreendê-las, mas mais do que compreendê-las, que nós possamos praticá-las. Esse é nosso intento, nossa sincera vontade, que nós possamos colocar Jesus em suas mãos, os nossos bens mais preciosos, que os nossos tesouros estejam alinhados com o seu Evangelho, para que assim possamos caminhar, segui-lo, rumo ao retorno à casa do Pai. Com esse intuito, nós nesse momento gostaríamos de pedir, como eternos pedintes que somos, as suas bênçãos para nós próprios, que possamos vibrar em saúde, em harmonia, e possamos irradiar essas energias salutares para aqueles que estão no nosso entorno, que nós possamos irradiar para as nossas cidades, todas elas que têm um representante aqui nessa reunião, que nós possamos fazer um círculo de energia, de vibração no bem, para todo o nosso país, encaminhando nossas melhores energias e sentimentos, pensamentos, para aqueles que mais necessitam, que encontram-se nos hospitais físicos e astrais. Assim, com esses bons propósitos, pedimos ao Mestre, se conosco, neste momento, nos ajude a compreender, nos ajude a praticar o seu Evangelho, que assim seja, graças a Deus. Amém? Amém. Que assim seja. Que Jesus esteja conosco neste momento. E vamos lá, né? Começar aproveitando aqui o nosso feriado, para que nós possamos aprender bastante. Jesus e Posses. Eu vou fazer a apresentação para vocês. Eu já tinha começado, mas eu tive que sair, né? Ver se eu consigo aqui. Bárbara e Maria, que estão ao vivo hoje conosco pela primeira vez, e todos aqueles que estão assistindo essa gravação, que estão conosco a partir de agora. Esse encontro de hoje é uma continuidade desse capítulo 14, Jesus e Posses, desse livro, Jesus e Atualidade, que é composto por 20 capítulos que vai falar sobre os ensinos de Jesus e atualidade. O nome é bem sugestivo. Jesus e Posses, a mentora,
dividiu os assuntos em 3 partes. A primeira parte é sobre a verdadeira riqueza. Iniciamos a semana passada, iremos continuar hoje. A segunda parte, a liberdade que o Evangelho nos traz, ou seja, a liberdade trazida pelos ensinamentos da verdade que Jesus nos trouxe, a compreensão da verdade, a verdade de que somos espíritos imortais, filhos de um Pai misericordioso e amoroso, nos vai dar uma liberdade jamais identificada em qualquer filosofia sobre a Terra. Então, que liberdade é essa de que nos fala o Evangelho? E, por fim, a terceira parte, que neste capítulo é bem curta, que são os conselhos da mentora. Como eu disse, hoje nós vamos continuar na primeira parte, encerrar a primeira parte hoje, sobre a verdadeira riqueza. A mentora já nos falou do apego como sendo uma prisão. O apego aos bens materiais, né, ela fala muito explicitamente nesse capítulo aos bens materiais. Na semana passada nós estendemos também o apego aos bens alguns bens imateriais, às pessoas, ao intelecto, enfim. Nós estendemos um pouco a ideia do apego, mas o apego a qualquer coisa nos vai aprisionar a essa coisa. Porque a questão é quem possui quem. E esse apego aos bens materiais, que a mentora fala, ela dá algumas consequências desse apego, que vai ser a aflição, a loucura, a indiferença perante o sofrimento e o sentimento alheio e a estagnação do nosso processo evolutivo. São consequências que nos trarão bastante prejuízos do ponto de vista do nosso desenvolvimento e evolução espiritual. É isso, gente, que vocês se recordam. Se alguém quiser lembrar mais alguma coisa que achou interessante da semana passada, eu procurei fazer um resumo, pode ficar à vontade para falar, tá bom? Bom, aí antes de fazer a leitura, nós já vamos começar com a tarefinha da semana, que ficou da semana passada. Me desculpem quem está iniciando hoje, porque né, vocês não tiveram tempo de refletir, mas na semana passada nós pensamos que a gente pudesse refletir um pouco sobre os nossos tesouros. Então, que a gente pudesse fazer uma lista aí para ficar com um número aqui razoável de 3 tesouros que você considera seu. Já que esse assunto é Jesus e posses, o que você considera sendo um tesouro na sua vida? Alguém gostaria de partilhar conosco as suas reflexões sobre os tesouros, sobre a lista de tesouros? André, À vontade, Valquíria. eu acho assim, para a gente achar defeito, a gente acha dezenas e dezenas facilmente. Então, eu parei para pensar um pouquinho nessa lista de 3 tesouros e realmente a gente encontra, assim, né, qualidades que temos e eu acho que é interessante ressaltar até para que a gente consiga entender que está tudo valendo a pena. Eu também tenho minhas qualidades. E aí, o que eu encontro em mim? Eu sou uma pessoa que eu levo as coisas a sério, eu levo a vida a sério, eu sou uma pessoa. Para mim faz sentido, mas eu sou uma pessoa organizada, eu sou uma pessoa que gosta de cozinhar, que cozinha bem, que agrada as pessoas com as minhas refeições que eu faço, né? Sou uma pessoa tranquila, sou uma pessoa que normalmente fala baixo, sou uma pessoa que gosta muito de escutar, sei ouvir as pessoas. Eu vejo que as pessoas chegam em mim para contar, para desabafar. Então, eu gosto de ouvir, de compartilhar.
E tem uma coisa também que eu tenho admirado muito em mim, que tem feito sentido, é uma busca do autoconhecimento. Eu não estou deixando as situações se perderem ao léu. Eu tenho feito reflexões porque eu, me conhecendo melhor, eu posso me tornar uma pessoa melhor. Se eu me torno uma pessoa melhor, eu modifico todo o meu entorno, todo, a natureza, a minha casa, os amigos, a família, os animais. Então, eu não assisti o estudo de quarta passada e fiz uma reflexão da lista de 3 tesouros. Não sei se vai bater com o estudo ou não, mas é isso. Valquíria, independentemente se bater, o fato de você partilhar já é um rico tesouro para todos nós, tá? Joia. Agradeço. Mais alguém, gente? Andréia, Pode falar, Edna. só que eu acho que eu vou tirar a câmera porque a minha internet está ruim e é capaz de cair. Ok, tudo bem. Eu coloquei como um tesouro meu, né? Minha honestidade, a minha sensibilidade, assim, perante as várias situações e até quando eu ouço outra pessoa falando alguma coisa, eu participo daquilo e eu me sensibilizo muito. E a minha perseverança também com relação aos meus propósitos, eu sou muito perseverante, me considero também uma pessoa muito sensata e não me deixo abater por pessimismo. Eu sou muito otimista, não é que assim, o mundo é maravilha, não, não é isso. Mas eu não deixo nenhum pensamento negativo tomar conta de mim. Então, isso eu acho uma coisa muito importante. Ok? Então é isso. Ok, gratidão, Edna. Mais alguém? Não? Então vou eu. É muito difícil fazer essas listas, porque você começa a perceber, eu pelo menos fui fazendo isso. É um tesouro, minha família é um tesouro. Falei, peraí, mas não é minha. Quer dizer, eu estou compartilhando com eles, mas não era meu, né? Então, assim, a minha dificuldade que eu tive foi isso. Tudo que eu pensava, assim, peraí, mas não é meu, né? E aí eu acho que faz sentido, né? Inclusive, a fala da Valquíria e da Edna, da gente levar para aquilo que a gente tem que não é palpável, vamos dizer assim, né? Que não é palpável, que são as nossas qualidades. E aí eu cheguei na lista, eu acho que um tesouro que eu considero, que é meu, que eu tenho, assim, é a minha curiosidade e capacidade de aprender. Eu sou muito curiosa para tudo, para qualquer área, assim. E eu acho que isso me dá algumas vantagens, porque eu gosto de saber, de querer, de ver como é que funciona. E isso me ajuda, é um tesouro, por quê? Porque essa capacidade me ajuda a querer estar aberta às coisas novas. Porque muitas vezes nós ficamos tão fechadinhos, né, no nosso mundo, e a gente deixa as informações passarem. E eu costumo não deixar, não, sabe? Seja o que for, eu costumo, assim, querer saber. E eu acho que isso me ajuda, de alguma forma, no meu processo evolutivo. Por isso eu considero um tesouro. Eu sou muito persistente no que eu quero. Isso me dá uma certa dose de teimosia, muitas vezes. Mas encontrar o equilíbrio entre a persistência e a teimosia está sendo um caminho que eu estou trilhando. Mas a teimosia, muitas vezes, que não é uma qualidade, né, me ajudou a entender que a persistência é importante também. Então, eu só tenho que separar, sabe, igual um garimpo, você tirar o que, lapidar isso. Mas eu acho que essa característica de ser teimosa
nesse sentido, me ajuda, é um tesouro que me ajudou a entender onde é que eu tenho que continuar e ser persistente, apesar de muitas vezes a gente não ter o apoio, a gente não ter o aval, mas você saber que aquilo realmente vale a pena. Então é isso. E aí, o terceiro grande tesouro, apesar de eu saber que pode ser tirada de mim a qualquer momento, ou seja, não me pertence, mas eu ainda resolvi partilhar com vocês achando que é um tesouro. Essa experiência de vida, essa encarnação, apesar de não estar no meu controle, ela é um tesouro. É um tesouro porque nessa encarnação eu consegui realizar muitas coisas. Estou realizando, estou reparando, estou aprendendo. Então eu queria colocar esta vida como um grande tesouro. As minhas reflexões foram essas. E aí, eu não sei se alguém quer mais falar, que eu queria daí fazer um fechamento e ligar com posses. Mas eu vou ver se alguém quer. Gustavo? Não. Márcio? Quem levantou a mão? Márcio. Pode falar, Márcio. Tá desligado o microfone. Maria Lu. O maior tesouro que eu tenho, que eu julgo ter, é a vida. Não, a vida no sentido mais amplo, né? E as oportunidades de vidas. Então, esse é o meu grande tesouro. Não é? Um outro tesouro que eu julgo ter para mim é o despertamento, né? É o conhecimento que eu venho adquirindo ao longo do tempo. Então, esse conhecimento, mesmo que eu não consiga colocar em prática, mas eu tenho ciência dele, né? Isso, em algum momento, agora ou no futuro, vai ser o meu grande tesouro, né? E o meu outro tesouro é a vontade, é um binômio, coragem e vontade de colocar esses conhecimentos adquiridos, né, fruto desse despertar, em prática. São que eu poderia relacionar mais uns 2 ou 3, mas eu acho que esses 3 são a base de tudo. Obrigado. Nós que agradecemos, Márcio. Pode falar, Maria Lúcia. Eu anotei aqui, eu nem ia comentar, mas porque quando eu pensei em tesouro, né, o que eu anotei aqui, na realidade, é tesouro da minha existência. Porque quando nós terminamos, eu deixei anotado aqui, ó, se eu for chamada hoje, o que é meu? Né? Mas, na realidade, o que eu anotei foi família, que não é meu, né? E anotei mente lúcida, porque mas é um tesouro que eu estou tendo aqui, nessa existência, nessa experiência, e eu acredito que, né, se não tiver alguns resgates aí pela frente, levar essa mente lúcida é muito importante, porque o dom da fala, de você colocar o que você entende e se expressar, isso é um tesouro impagável, né? Porque eu conheço pessoas que, Divaldo fala da afasia, né? E eu fui procurar outro dia, afasia é você não conseguir falar, você não conseguir se expressar, você sabe, você pensa e não expõe. E essa mente lúcida, porque quantos não estão tendo condições, por razões mil, de estar se expressando, de estar elaborando um raciocínio, de estar com essa curiosidade que você disse, né? E quando eu coloquei amigos também, que não são meus, mas eu vou repartir com vocês uma fala do Haroldo Dutra, que ele diz assim, que quando a Valquíria disse que ela é boa ouvinte, né, que as pessoas a buscam para expor, né,
Na realidade, ele fala assim, quando você auxilia alguém, escutando, dando conselho, levantando, dando esperança, orando, alguma coisa, o que você não sabe é que esta pessoa tem protetores espirituais que estão torcendo pelo sucesso dela. E quando você auxilia uma pessoa assim, você angariaria a amizade desses protetores. Então, quanto mais você aprende a auxiliar, mais amizades, mais simpatias você vai ter no além, vamos dizer, aqui no aquém também, né? Mas então, pensando, isso é um tesouro enorme, porque além dos teus protetores, você vai conquistar outros que você, anônimos. Quando você chegar a despertar do outro lado, mesmo que a tua mente não estiver muito lúcida, né? Que a gente vai precisar ir na fase da perturbação, de amparo, de proteção, aquelas pessoas que nós podemos auxiliar, orar, de alguma forma, sem a gente perceber, é um tesouro, que são as amizades, não no sentido assim, minha amizade, mas no sentido de que você já conquistou o direito de ter pessoas do seu lado, do seu entorno. Era isso que eu gostaria de ter compartilhado. Excelente, é um grande tesouro mesmo, né, Maria Lúcia? Que a gente pode carregar. As afeições, eu acho que talvez, né, as afeições no sentido não a pessoa ali naquela encarnação daquele jeito, mas a afeição, a relação que a gente constrói, a gente leva, né? Boa ou má, a gente sabe disso. Obrigada. Mais alguém, gente? Então, aí, por que era importante, né, a gente pensar? Alguns falaram, outros não falaram, mas eu tenho certeza que vocês pensaram. Então, essa atividade de refletir sobre os tesouros vai nos colocando exatamente isso, né? O que é material, o que não é. E ninguém falou sobre o saldo da conta bancária, né? Né, gente? Ninguém falou. Olha só, que evolução, né? Ninguém falou das suas fazendas, das suas propriedades, dos títulos, ninguém falou. Por quê? Porque nós já despertamos, como diz a Maria Lúcia, né? Agora no final, nós já despertamos para o real valor das coisas. Que os bens materiais, nós o temos de acordo com a graça de Deus para que nós possamos desenvolver habilidades e saber lidar com certas coisas. Mas não é nós, não é isso? E é isso que tem a ver essa listagem dos nossos tesouros com o assunto do apego. Tá bom? É isso, né? Eu acho que foi muito boa essa reflexão. Eu gostei. Foi difícil, mas eu gostei. Então, vamos ver o que a mentora nos fala sobre isto. Que aí é que tá a reflexão para agora a gente pensar com ela, né? Olha o que ela vai dizer. Rico é todo aquele que doa, assim espalhando os recursos que se multiplicam em diversas mãos em benefício geral. O rico verdadeiro é investidor consciente, que não paralisa o crescimento da sociedade, antes amplia sua área de realizações. Que definição maravilhosa! Eu achava que eu era pobre, gente. Que eu nasci pobre. Eu, quando era criança, a gente brincava, não sei se vocês brincavam, de uma brincadeira de rua. Que falava assim, eu sou pobre, 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 de maré, maré, maré. Vocês lembram disso? Eu sou pobre, 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 de maré, desci. Eu pensei, eu nasci pobre, gente. Eu cresci pobre. Continuo lutando para pagar minhas contas, né? Peraí, tem alguma coisa errada agora. Joana me ensinou que eu posso ser rica. Qual é a riqueza? Essa riqueza que nós colocamos do ponto de vista material, quantas vezes a gente inveja o vizinho, porque ele tem um carro assim, assim, assado, uma casa assim, assim, assado. Não é, gente? Não tô falando não naquela inveja, assim, da gente querer fazer algo contra ele. Não, sabe assim?
nossa, vizinho tem. Mas às vezes eu não tenho por alguns motivos que não me cabe, talvez, nessa encarnação entender. Será que se eu tivesse dinheiro, a mentora vai falar daqui a pouco do jovem rico que a gente já estudou naquele outro capítulo e ela vai retornar? Será que se eu tivesse dinheiro, às vezes muito dinheiro, eu conseguiria estar aqui agora com esse grau de consciência? Olha que pergunta boa. Por que eu lembrei disso quando ela define rico é aquele que doa? Então, quer ver? O Chico Xavier, pobre ou rico? Milionário. Riquíssimo. Milionário. Se você for perguntar para uma pessoa materialista, vai dizer muito pobre, que sobrevivia com a aposentadoria dele de um salário mínimo. Então, tudo é uma questão de ponto de vista. Qual é o ponto de vista que nós estamos olhando? Pensa, né? Não que ele precisasse, né, Maria Lúcia, que você estava falando dos amigos, quando a gente desencarna e tal. Eu acho que o Chico nem precisou, né? Tenho quase certeza. Mas, assim, se ele precisasse, imagina quantas pessoas teriam lá para ajudá-lo. Não tinha para ajudar, porque eu acho que ele não precisou. Mas quantas pessoas não tiveram uma oração, um agradecimento, um carinho para esse espírito riquíssimo. Então, tudo é questão de ponto de vista. Agora, pega uma pessoa, sei lá, gente, eu nem sei mais quem é o homem mais rico do Brasil. Antes eu sabia que era aquele, mas depois ele perdeu a... Esqueci o nome dele, ó, tá vendo? Eu nem sei, alguém sabe qual é o homem mais rico do Brasil, ou mulher? Sabe, Gustavo? O homem mais rico do Brasil é aquele dono da Ambev, o Carlos... esqueci o nome dele, é o dono da Ambev. Isso, então, beleza. Ele é o dono mais rico. Vamos focar nele. Aproveitemos, mandamos boas vibrações para que ele esteja bem em paz, né? Mas assim, será que o homem mais rico do Brasil, peguei só Brasil, né? Será que ele tem? Talvez ele tenha, gente, eu não conheço, não sei, talvez tenha, mas eu estou fazendo uma pergunta. Será que esse tanto de dinheiro, né, que ele tem, traz para ele esse tanto de paz, esse tanto de amigo, esse tanto de auxílio? Como eu não sei da vida dele, e nem quero saber, né? Não sei, mas assim, vou comparar com o Chico. Jorge Paulo Lemann. Olha só. Então, será que tem? Será que esse dinheiro aí, né, traz para ele esses tesouros que são imperecíveis? Ó, o jovem rico, o que aconteceu? Vocês lembram da história que a gente viu lá, né, Maria Lúcia, no Primícias do Reino, não é? Que o que aconteceu? Jesus o chamou, ele como tinha... Gente, os bens materiais, eles trazem uma pompa imediata, uma vida que às vezes a gente não consegue se adaptar sem, concorda? Traz, né, alguns benefícios aí. Ele não conseguiu soltar aquilo, porque tinha, talvez, se ele fosse pobre, como Pedro, como João, pobre de Maré de Si, ele tivesse seguido Jesus. Mas qual era a aprovação dele? Era a riqueza. Ele conseguiu largar? Não. E aí, uma semana depois, Maria Lúcia, que você nos contou, o que aconteceu? Foi chamado a prestar contas? Levou a riqueza dele? Não. Então, assim, é nesse sentido que esse despertar de consciência de que não somos esse corpo, essa personalidade nesse momento, mas somos espíritos imortais e que temos os bens materiais para sobreviver e para permear essa nossa trajetória, mas que não somos isso, não é verdade? E isso, gente, é um tesouro. Esse conhecimento, né, que o seu Márcio falou, é um tesouro inestimável. Você vai falar, Márcio? Me veio à memória agora uma frase do Hubert Houdin,
né? Ele fala que ser rico não é pecado e ser pobre não é virtude. Uhum. Pecado ou virtude é saber ou não saber, ser rico ou ser pobre. Muito sábia essa frase, porque é verdade, o outro lado também vale. Tem muito pobre mesquinho, gente. Não é verdade? Ixi, Tem. Então, assim, nós temos que orgulhoso, saber. egoísta. Uhum. Então, nós temos que saber lidar. Soberbos. Exatamente, é isso mesmo, soberbo, não aceita ajuda. Por quê? Porque a gente sabe que talvez não, com certeza, em outras encarnações eles passaram pela prova da riqueza, falharam, trazem esse orgulho, estão na condição de, sem recursos materiais, para, não como punição, mas para aprender o outro lado, que podem ter explorado pessoas e tudo mais, e agora não conseguem lidar com isso. Então, assim, nem todos passam nem pela prova da riqueza, nem pela prova da pobreza. Então, a consciência é esse tesouro que nós temos para ter a consciência de saber se estamos nessa condição, com ou sem muitos recursos materiais, ou com recursos na medida certa, porque é isso, muitas vezes, a gente não é pobre, pobre, pobre muito, mas também não tem muito dinheiro, mas assim, tem na medida certa. Nem para a gente passar necessidades e não conseguir executar aquilo que a gente se propôs nessa encarnação, e nem um tanto que a gente também não ia conseguir fazer a proposta reencarnatória, porque a gente ia ser ludibriado, ser possuído pelos bens, né? Concordam? É isso que está dizendo. Então, rico, olha só, eu adorei isso. Rico é aquele que doa. Por quê? Porque quanto mais eu dou, mais flui de mim. E se mais flui, eu tenho essa riqueza. Sabe quando Jesus conversou com a mulher lá no poço, que ele fala da água, que ela jamais, se ela tomasse daquela água do evangelho, ela jamais teria sede? É isso, gente. Quem doa o que tem. Eu já contei para vocês, falando quem doa. Vou contar uma história e eu concluo. Quem doa sempre tem, né? Que é isso que eu ia falar. É rico por quê? Porque quem doa sempre tem. Eu já contei para vocês a história do chuchu. Já, né? Então não vou contar inteira, não, senão depois eu fico muito repetitiva. Mas assim, de 2 chuchu virou 5 chuchu, que era igual aos talentos, que virou um saco de chuchu. Quer dizer, a partir do momento que a irmã dele resolveu, por livre e espontânea pressão do Chico, dar, ela recebia em troca uma resposta do universo para essa energia. Então, se eu procuro reter, gente, porque Deus, faz sentido um Deus todo-poderoso que criou o universo ser de escassez? Me responde, se faz sentido. Se nós temos tudo, olha para o nosso planeta, a exuberância, que é isso aqui, gente. Faz sentido ter pobreza? Carência? Pensando em Deus? Não. A gente teria suficiente para todos? Sim. Por que não temos? Porque ainda estamos num planeta de provas, expiações, os espíritos que aqui estão ainda vibram no orgulho, ainda tem essa questão do apego aos bens materiais, e o que sobra para um, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o que sobra na mesa de um, falta na mesa do outro. Então, a carência somos nós, não é Deus, porque Deus é um Deus de abundância. Por isso que rico é aquele que doa, porque à medida que você doa, o universo responde com uma força de igual intensidade para te trazer essas bênçãos. Certo, gente? Eu gosto de brincar com a minha sogra. Minha sogra sempre joga principalmente nessas de final de ano, sabe, na loteria, quando o prêmio é maior, assim, né, na Mega Sena, e eu nunca jogo. E ela fala assim, ela brinca comigo, se eu ganhar não vou te dar nada, né, porque eu não jogo, né. Aí eu falo assim, olha, se você ganhar, você me dá um tantinho, um pouco assim, só para eu pagar a minha casa, eu pagando minha casa tá ótimo, porque eu não posso ter dinheiro não, eu acho que vai atrapalhar meu planejamento. Aí ela ri de mim, sabe? Assim, não, porque vai que eu me corrompo.
E eu vou falar a verdade para vocês. Eu não sei se vocês pensam assim. Eu tenho sérias dúvidas. Eu acho que eu não deveria ter dinheiro mesmo. Entendeu? Então, tem certas coisas que lá no fundinho da nossa alma a gente sente que é bom que seja do jeito que é, né? Então, tudo bem? Olha que legal, então. Redefinimos quem é rico aqui. Alguém se considera rico aqui ou não? Segundo Joana de Ângeles, vocês estão deixando fluir? É essa a pergunta, não precisa responder, mas pense aí com vocês mesmos. Você é rico? Você está deixando fluir, passar por você para atrair mais abundância? Ou seja, você vibra na abundância ou você vibra na escassez? Pobre é aquele que vibra na escassez. Como que é o pensamento do pobre? Pobre nesse sentido, tá, gente? Ah, não vou dar isso não, porque vai me faltar, porque amanhã, igual a história do chuchu. Se eu der o chuchu, eu não vou ter para almoço. Vibra, isso é vibrar na escassez, na falta. Você quer reter, porque vai faltar para você. O rico faz o quê? Ó, tem esse chuchu aqui, ele tá precisando mais que eu, porque assim, ó, eu ia fazer pro almoço, mas ele não almoçou desde ontem. Então eu vou dar para ele, porque eu aguento mais esse dia sem almoçar. Você concorda? Você tá vibrando aonde? Você não quer reter. O que o universo fez lá na história do chuchu? Mandou mais do que você deu. Certo? Concordam comigo? E isso funciona, gente, para tudo. Então, o pobre é aquele que pensa assim, vai me faltar. Ah, mas eu tenho que guardar isso porque eu posso precisar amanhã. E aí a pessoa pensa assim, e a hora que vai dormir, faz o Pai Nosso, fala assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Como é que é? Venha a nós o vosso reino, seja feita a nossa vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então a pessoa quer reter. Eu já vi gente assim, eu tenho essa casa, tal, eu quero construir não sei o quê, eu tenho não sei o quê, porque eu quero deixar para os filhos, olha só. Ainda quer fazer o patrimônio. E isso é o pão nosso dai-nos hoje? Não, então essa pessoa que quer é o quê? Pobre, por quê? Porque pensa na carência, pensa na falta, não vibra na abundância. Segundo Joana, rico é aquele que vive na vibração da abundância de Deus, não na carência. Depois, olha que interessante. O rico é um investidor. O que é um investidor, gente? O que a gente entende por investidor? Investidor não é aquele que faz assim, olha, eu tenho esse patrimônio aqui, ó, X. Aí eu vou pegar esse patrimônio X, fazer ele trabalhar em alguma coisa. Pode ser na bolsa de valores, pode ser num imóvel, enfim. Pensando em bens materiais, por enquanto. Aí depois a gente transfere para os espirituais, né? Então, o investidor tem lá um patrimônio, o que ele faz? Ele aplica em alguma coisa pensando o quê? Que ele vai ter uma rentabilidade, é isso? Não é, gente? Trabalhar com o patrimônio. Isso que é o investidor. Então, quando ela diz assim, o rico verdadeiro é investidor consciente. O que você está fazendo? Quando você trabalha esse processo de doação, de vibrar em abundância, de deixar fluir, o que você está fazendo? Olha o chuchu, ela tinha 2 chuchu. Quando ela deu os 2 chuchu, vieram 5 chuchus. Investiu, não investiu o chuchu? Concorda? Não aumentou o chuchu? Quando ela deu os 5, com muita relutância, apareceu para ela um saco de chuchu. Então, é isso, quando a gente trabalha no bem, no amor, sem apego, nós somos investidores, porque aquilo que a gente deixa fluir, a gente vai receber, sem esperar receber, esse é o detalhe, viu, gente? Também tem isso. Tem gente que fala assim, eu vou doar, você lembra da história do óvulo da viúva, né? Que tinha a viúva, que deu uma moedinha, que era tudo que ela tinha para ela, e o outro era um rico que trouxe um saco de moeda, mas aquele saco de moeda para ele não estava tirando de nada, não fazia falta para ele. E aí Jesus explica que a moedinha da viúva tinha mais valor do que o saco de moedas do rico. Por quê? Porque muitas vezes a gente fala, eu vou dar isso aqui,
eu vou dar isso aqui porque Deus sabe que eu tô dando isso aqui. Tipo, você barganha com Deus. Aí não vale, viu, gente? Ah, eu vou fazer essa doação aqui, tem essas roupas aqui que tá até velha, mofando no armário, e eu vou doar. E aí você acha que você está fazendo caridade, né? Então precisa tomar cuidado. O que é esse fluir? Esse fluir é uma coisa tranquila. Você, na medida que você é demandado, que aquilo que você tem, você doa, compartilha. Não estou falando, isso não é uma apologia a gente ficar sem bens, viu, gente? Não é isso. Mas isso pode servir, né, Márcio? Como a gente disse. Márcio saiu ou ele ainda está aqui? Parece que alguém saiu. Deixa eu ver. Porque às vezes eu estou falando com ele. Ah, não sei se ele saiu, mas depois ele ouve. Pode ser bens, outros bens que não materiais. Por exemplo, bens intelectuais. A hora que a gente faz, se manifesta aqui, a gente não está compartilhando. A Maria Lúcia não falou do dom da gente conseguir expressar aquilo que a gente compreende, aquilo que a gente está sentindo. Isso também é uma doação com o outro, que pode ter uma outra ideia a partir do nosso pensamento. E isso vai, um ouvido, né, Valquíria? Quando você fala, olha, ouvir a Edna, que compartilhou alguns detalhes dos tesouros dela, então que isso acaba influenciando em outras pessoas, né, a persistência dela, o otimismo dela. Olha que coisa interessante é ter uma pessoa otimista no meio que a gente vive, na verdade. Você não motiva muitas pessoas? Pois é, por isso que eu queria que vocês pensassem, segundo essa definição da nossa querida mentora Joana de Ângeles, sobre se vocês são ricos ou se vocês são pobres, tá bom? Olha, Ronaldo, pode ser uma pergunta, né? Para a reflexão da semana que vem. Não sei se vocês acham bacana. Aí vamos lá. Continuando a leitura. Joana vai nos dizer que esse verdadeiro rico, né, sabe que é mordomo transitório e não dono permanente. Quando a gente fala mordomo, a gente está se referindo àquela pessoa que administra bens que não são suas, né? Uma pessoa que administra bens de uma irmandade ou qualquer outro estabelecimento. É isso que é um mordomo. Ele administra bens que não são deles. Então, o ser encarnado, que é o verdadeiro rico, nesse sentido, daquele que doa, daquele que é um investidor consciente, ele sabe que ele é só usuário dos bens que são, na verdade, de Deus, nada é nosso, tudo é do Pai. Então, não sabe que ele é mordomo e que é transitório, não é dono de nada. E no final, esse mordomo, no final quando? No momento do nosso desligamento do corpo físico, nós teremos que prestar contas, devendo prestar contas oportunamente dos valores que lhe foram confiados. E isso nos faz lembrar daquela parábola dos talentos que Jesus contou. Não sei se vocês se lembram dela, né? Que um rico senhor foi viajar, chamou 3 dos seus empregados, dos seus servos, e confiou a eles quantias diferentes para cada um, de acordo com a capacidade que o Senhor conhecia. Para um, ele deu 5 moedas, 5 talentos. Para outro, 3, e para outro, 1. E no retorno, os mordomos, né, que não eram donos daquele dinheiro, e o talento, gente, era uma moeda de ouro, então era uma pequena fortuna mesmo. E então, quando o Senhor voltasse, eles sabiam que eles deveriam prestar contas, porque não era deles, era do Senhor. É isso que acontece quando nós encarnamos, não é isso? Nós nascemos com os nossos talentos, com as nossas qualidades, para trabalhá-las, e temos à nossa disposição algumas situações, família, lugar, bens materiais, para que nós possamos desenvolver as nossas qualidades. No final da vida, quando no processo do desencarne, nós vamos prestar contas o que fizemos daquilo da oportunidade que nos foi dada. Quando esse Senhor chega, então ele
pede contas para aquele que tinha 5 moedas. Ele disse assim, olha, eu trabalhei essas moedas, eu apliquei e consegui mais 5. Toma aqui as suas 5 que me destes, mais 5 que eu consegui. Ele fala, bom e fiel servo. O terceiro é a mesma coisa. Ele tinha 3 moedas, ele trouxe 3 ou 2, eu não me lembro. E aí ele conseguiu, acho que eram 2, ele conseguiu mais 2, devolveu 4. E o último, que tinha ganhado só uma, ele começa desculpando, né? Ele fala assim, Senhor, eu fiquei com medo, porque de perder esse tesouro, esse talento, e eu enterrei, porque eu sei que o Senhor é muito exigente, e eu enterrei para que nada acontecesse com ele. E aí o Senhor diz que ele é um servo mau, e pega a moeda dele e dá para aquele que tem 5, né? Aquele que teve 5, ele dá para o outro. E aí no final Jesus conclui assim, está lá em Mateus capítulo 25, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Então, quando nós vibramos na carência, mesmo que tenhamos bens materiais, nós temos que tomar cuidado, porque se a gente retém isso, isso pode nos ser tirado. E, de fato, pode acontecer tantos reveses financeiros, não é verdade? Quantas grandes fortunas a gente viu ruir, ou no momento da morte também que não levamos. Então, é isso que nos remete, essa frase aqui, essa parte, né, do que Joana está nos dizendo, e saber disso, que nós somos só usuários dos bens e não donos, nos ajuda e é um tesouro verdadeiro. Eu vou ler mais um pouquinho antes de voltar para vocês, tá? Ela vai dizer que verdadeiramente o homem nada possui, olha só, nada possui, nem a si mesmo ou a sua vida, tornando-se usuário de tudo quanto lhe chega e passa. Tá vendo? O fluir chega e passa, chega e passa. A descoberta de tal realidade harmoniza-o interiormente e com tudo quanto é temporário, em trânsito para o que é de sabor eterno, que é a sua espiritualização. Quando nós nos damos conta que nada de material é nosso, isso nos liberta para pensarmos no que realmente importa, que é o espírito imortal, os bens verdadeiros, o tesouro que a traça não rói e o ladrão não leva. Joana conclui dizendo o seguinte, que no século desfruta, mas não retém. Tá vendo? Não há proibição de termos algumas coisas, alguns bens materiais. Precisamos disso para estar na Terra. Então, no século, ela está dizendo agora. Então, no que tem agora, no que vive agora, desfruta, mas não retém. Na vida, permanece, mas não abusa. Não abusa do que você tem. É isso, gente. E aí? O que vocês me dizem? Algum comentário? Algum questionamento? A leitura ficou clara para vocês? O ensinamento da mentora fez sentido para todo mundo? Sim? Eu acho que não poderia ser mais claro, né? Uhum. Principalmente aí quando ela menciona que verdadeiramente o homem nada possui, né? Então isso aí já é um sinal para a gente basear todas as nossas atitudes, as nossas formas de pensar, né? É igual aquela história, né? Quando Jesus fala que é mais fácil o camelo passar no buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus, ele está querendo dizer exatamente isso, né? Esse despertar da consciência. Veja, se eu estiver muito carregado com os apegos, eu não consigo entrar no reino dos céus. Por quê? Porque eu estou tão apegado, igual o rico, né? O jovem rico. E você está tão apegado com
prazeres mundanos, os bens materiais, que não abre espaço para você cuidar do que é permanente, não abre espaço para o espírito. Outra coisa, né, Andréia, é o cuidado que eu acho que todos nós devemos ter com esse sentido de rico, de riqueza, né? De uma forma geral, várias pessoas retiram parte do todo e desfigura toda a mensagem de Jesus, né? E todo rico está fadado a não entrar no reino do céu. Não é bem isso. A riqueza que Jesus menciona é bem outra, né? Muito embora os ricos materiais também, de certa maneira, façam parte da mensagem dele, né? E o rico deve ser despojado, desapegado, né? Mas eu vejo muitas vezes justamente isso. A ideia mal concebida de que o ficou rico perdeu o reino dos céus. Não acho que seja por aí, né? Eu pude estar com meus pais na Beneficência Portuguesa e cheguei a ver me fugiu a memória, um grande benfeitor da Beneficência Portuguesa. Ah, meu Deus, esqueci o nome dele. Ele De Moraes? Isso, Hermílio de Moraes, né? É de uma simplicidade, assim, ele passa completamente desapercebido no meio das pessoas. Era uma pessoa milionária, e o tanto que ele era rico no verdadeiro sentido, né? De desapego, de auxílio, de ajuda, enfim. Então, às vezes, eu me entristeço porque as pessoas catalogam o homem rico, né, como aquele que vai encontrar as portas dos céus fechadas para ele. Eu acho que há que se ter um certo cuidado nesse julgamento. Queria dar uma parte, Andréia. Nesse ângulo, quando fala aqui, olha, o rico, fala aquela anterior, que o verdadeiro rico é investidor consciente que não paralisa o crescimento da sociedade. Então, muitas vezes eu vejo assim na cidade, falo, olha, tal empresário, como está indo para frente, o que será que está fazendo? E eu costumo olhar e quando alguém me fala isso, eu digo assim, que coisa maravilhosa. Quanto mais emprego essa pessoa está gerando, ele não está paralisando a sociedade. Veja bem, temos que olhar com bons olhos, porque cada 10 empregados, quantas bocas não comem daquele emprego? Vamos supor, cada emprego que ele dá, mais 4 pessoas estão sendo sustentadas. Então, a gente tem que orar por essas pessoas que são empreendedoras, que têm posse, e como o senhor Márcio disse, Hermílio de Moraes, o kit emprego, alavancando a sociedade, né, trazendo uma estrutura. Então, eu gostaria de, nesse momento, estar olhando este ângulo também, porque que a gente está falando de posse, a gente está falando do rico no sentido também do que a gente vai levar, mas a posse também material, o verdadeiro rico também é aquele que investe e não paralisa a sociedade. Ele vai, é claro, ele precisa ter um capital de giro, vamos dizer assim, ele precisa ter uma estrutura para manter aquela estrutura que ele tem. Vejamos agora na pandemia, se a pessoa não tem uma estrutura forte, fortalecida, ela não vai conseguir nem gerar emprego, nem manter. Eu sei que eu estou falando da posse material, mas Joana está nos chamando para esse sentido, Jesus e posse. O que Jesus fala da posse? A posse é aquela que a gente tem para dobrar os talentos, ou seja, para não... exatamente essa parte, olha, não paralisa o crescimento da sociedade. Antes, amplie a sua área de realizações. Então, é esse também ângulo que eu gostaria de ter abordado. Perfeito, Maria Lúcia. Fernando, você tinha levantado a mão?
Sim, eu acho tão interessante essa parte, porque, assim, traz um alívio, né? Pelo menos, assim, eu acho que traz um alívio para a gente, né? Porque tanto na parte do bem, quanto do mal, né? Das coisas boas, das coisas ruins, que, assim, é passageiro, né? Você não precisa esquentar a cabeça, né? Porque não há mal que vai durar eternamente, né? Você não tem posse do mal para você, eterno. Vai passar. O bem também. Então, assim, é transitório, está dizendo aqui, né? É transitório, né? E isso gera para a gente, pelo menos para mim, eu vejo, assim, aquele alívio, né? Fala assim, puxa vida, né? Eu tenho que, como a Maria Lúcia acabou de dizer, né? É legal ter um empresário, mas não preciso também esquentar muito a cabeça nesse sentido, né? Você foca, porque você sabe que depois vai ter continuidade isso daí, né? Então, aí você leva os seus talentos e amplia ele, né? Que aí você pode transformar isso em tesouro. Então, é legal que nessa parte aqui deu uma resumida, né, de tudo que a gente estava falando até agora. Foi muito interessante. Mas eu acho legal isso, né? Então, é quando você fala para uma pessoa, calma, meu, né? O famoso vai passar. E vai mesmo, né? Só precisa ter um pouquinho de paciência que vai passar. Tudo passa. A única coisa que é forte o suficiente para não passar é o amor de Deus, conforme Maria falava para os atendidos lá na casa do caminho, né? Então, é isso, né, gente? Mas eu concordo em gênero, número e grau, a questão da riqueza, da posse dos bens, né, materiais, que a posse deles é importante para o desenvolvimento social, econômico e, consequentemente, espiritual. Já pararam para pensar? Se a gente não tivesse, eu penso agora, se eu tivesse que plantar para conseguir o meu alimento e buscar a minha água em algum lugar que eu nem sei onde que é, eu só sei buscar ali no negócio da água, sabe? Ou abrir a torneira. Se eu tivesse que fazer isso, será que eu teria tempo para estudar? Não teria, gente. Então, assim, a evolução que a gente teve do ponto de vista econômico, social e tecnológico nos ajuda a focar ainda no conhecimento intelectual, ainda, porque nós precisamos transformar esse conhecimento intelectual numa postura espiritualizada. Nós estamos no caminho, mas já está passando pelo cérebro. E a gente só tem isso graças às posses que a gente tem. Se eu não tivesse esse bem que está aqui na minha frente, que eu amo ele de todo o coração, que é o meu computador, a gente não estaria aqui juntos. Se eu não tivesse adquirido essa posse aqui, olha, que está aqui registrada no meu nome, mas na hora que eu morrer eu não levo, não, e a gente não estaria estudando. Então, assim, eu preciso de alguns bens para eu poder desenvolver alguma proposta que eu vim, então. E isso serve para os pequenos bens quanto para os grandes bens, que é o que vocês estão citando aí. Então, realmente, Jesus nunca condenou a riqueza. Qual é a condenação que a gente dá? Você deixar com que os bens possuam você. Essa é a questão. Essa é a questão do camelo não passar no buraco da agulha. A agulha era alfândega. Então, o camelo muito carregado, ele não passa, ele tem que passar sozinho. Me fala, se o momento da morte não é a agulha, nós somos o camelo e o momento da morte é a agulha. Você vai, meu filho, sozinho? Você não vai com seus bens, você não vai com seus títulos, você não vai com a sua família. Sua família pode te apoiar, vai até o momento que o caixão desce lá. Eles vão rezar por uns dias para você, mas você vai sozinho. Você com a sua consciência. Eu acho que é nesse sentido, né? Assim, vocês três falaram, mas é isso. Para mim também, eu concordo que Jesus não condenou de maneira nenhuma a posse. O que o Evangelho nos traz é ser possuído pelo dinheiro. E isso sim, o Evangelho condena.
nesse sentido, né? E mesmo assim, às vezes a pessoa é possuída pelo dinheiro, né, Maria Lúcia? Mesmo assim, ela é possuída pelo dinheiro, individualmente é ruim para ela, mas a concentração daquele bem torna-se em benefício social. Mesmo assim, Deus extrai de uma situação não boa coisas muito boas. Mas individualmente a pessoa acaba falhando naquela prova. Eu me lembrei agora, mas eu tentei procurar, não achei. O enterro daquele grande do passado, que ele queria... Alexandre. Mas não lembro, Alexandre Grande, aí? É. E que ele queria 4 coisas no enterro dele? Só que eu não lembro as 4, mas uma delas é ir com a mão para fora, né? Isso. Mas eu também não lembro das 4. Seja carregado pelos médicos. Pode falar, seu Márcio. O caixão dele deveria ser carregado por médicos. Mas as outras eu não sei. Você não sabe, não? Aí teria que procurar, Maria Lúcia. Bom, gente, eu acho que o estudo, enquanto a Maria Lúcia procura, o estudo de hoje foi muito bom. Foi muito bom para mim, como sempre é, estar com vocês, debater com vocês. Vocês agregam muito, porque às vezes a gente lê, tem uma visão, aí vocês trazem uma visão diferente. Então, estudar junto é muito bom. Aprendemos todos. E espero que tenha sido para vocês também, né? Era isso que tínhamos para hoje. Vamos ver se a Maria Lúcia está achando. Se não, Maria Lúcia, vamos fazer assim? Dá para trazer na próxima, né? Aí a gente começa, me lembra, tá? Que às vezes passa a semana a gente esquece. Eu gostaria de desejar a vocês uma ótima semana. Boas reflexões sobre essa nossa conversa. E vamos agradecer a Deus, nosso Pai, novamente, a oportunidade que nós temos de estarmos nessa experiência aqui agora. Gratos somos, Pai, por tudo que temos. Gratos somos por tudo que não nos chegou. Gratos somos pelas relações que estabelecemos. Então, eu só posso dizer, para encerrar esse estudo, pedindo a Jesus, abençoe a todos nós, abençoe as nossas famílias, abençoe aqueles mais necessitados, ilumine as consciências, já que o nosso assunto de hoje foi a riqueza, daqueles que estão nas posses dos bens materiais, na posse do poder temporal. Ilumine, Senhor, as suas consciências, para que disso possa resultar o benefício da população, para que possa resultar no bem comum de todos os seus filhos. Eu só posso dizer, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, na mesma medida que perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes, Senhor, cair nas tentações, mas livra-nos do mal que ainda habita em nós. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim como dizia nosso irmão Jesus. Amém. Assim seja. Graças a Deus. Ótima semana para vocês todos. Para vocês também. Tchau, tchau, beijão. Boa noite a todos. Até semana que vem. Muita luz e paz. Até para todos nós, Gustavo. Você também. Boa noite. Muito obrigada pela oportunidade. Boa noite, Bárbara. Se você